Então, na linha do que nós estávamos conversando sobre abandonar o discurso do mal menor e voltar a compreender o direito do trabalho, e a sua importância histórica e a necessidade de sua aplicação mais radical, mais comprometida com suas raízes, eu quero conversar hoje com vocês sobre questão processual. Porque também o processo do trabalho sofre do mesmo mal. Com o discurso do mal menor, nós acabamos ao longo de décadas importando do processo civil regras que são incompatíveis com a lógica do processo do trabalho de mais efetividade, simplicidade e celeridade. Vejam, nós não temos um processo do trabalho por acaso, não é uma opção legislativa desconstituída de bom senso. Ao contrário, o processo do trabalho é uma necessidade definida ou resumida de forma exemplar pelo Russomano num texto da década de 50 ainda, quando ele dizia, nós temos processo do trabalho porque a fome não respeita prazos processuais. E é mais ou menos isso. Nós estamos lidando no processo do trabalho com um crédito que é condição de sobrevivência física. Nós escolhemos ser um modelo de sociedade em que a maioria absoluta das pessoas ou trabalha ou não sobrevive. E se trabalhar e não receber salário, se trabalhar em condições de extensão de jornada, ilegal de jornada, se trabalhar em ambiente insalubre, vai abreviar o seu tempo de vida na Terra. Então, nós estamos falando de algo que é indispensável de ser cuidado pelo Estado com muito mais urgência e efetividade do que, talvez, outros âmbitos do direito. E é por isso que nós temos regras processuais próprias na CLT. E o que nós temos feito? Nós temos permitido a importação de regras do CPC, mesmo quando incompatíveis com o processo de trabalho. Eu dou um exemplo para vocês. A questão da aplicação de pena de confissão para reclamante. Já pararam para pensar sobre isso? A CLT tem expressamente prevista qual é a consequência para o não comparecimento da parte em audiência. E não é a pena de confissão para o reclamante, vocês sabem. Se a reclamada falta, pena de confissão. Se o reclamante falta à audiência de modo injustificado, a consequência é o arquivamento da demanda. Quem diz que as duas partes sofrem pena de confissão é o CPC. Quando nós importamos essa regra do CPC, foi com o argumento do mal menor. Porque o que se dizia é, não, mas na realidade muitos juízes cindem as audiências e, portanto, fazem uma audiência inicial, uma audiência de prosseguimento. E aí na audiência de prosseguimento já tem perícia realizada, às vezes já tem prova colhida. E aí, como é que vai arquivar? Então é mais fácil ou mais adequado aplicar a pena de confissão para o reclamante. Só que isso significa aplicar uma penalidade sem previsão legal. Uma penalidade que vai ter consequências no resultado dessa demanda. Isso é tão assimilado no nosso ordenamento e na prática das relações processuais trabalhistas que já está consubstanciado na súmula 74 do TST. Essa é uma das regras que nós não observamos. Existem várias outras, como a questão do dever de prova documental, enfim, muitas outras regras que estão na CLT e que nós simplesmente desconsideramos para aplicar o CPC. O que acontece com isso? Que nós acabamos contribuindo para o processo de trabalho ficar mais moroso e menos eficiente. Claro que ainda assim, a Justiça do Trabalho continua sendo atacada e o processo do trabalho continua sendo atacado, porque a Justiça do Trabalho é a justiça mais eficiente. Não sou eu que digo isso, é a Justiça em Números do CNJ. Mesmo assim, seguimos sendo mais eficientes. Mas a questão é, esse discurso do mal menor, que já nos fez importar regras incompatíveis com a simplicidade e com a celeridade do processo do trabalho, encontra agora ambiente fértil para ir além e promover o esvaziamento da Justiça do Trabalho por dentro. Claro que nós sabemos o quanto é difícil que aqueles que pretendem extinguir a Justiça do Trabalho o façam por simples emenda constitucional, enquanto a Justiça do Trabalho segue sendo eficiente. Mas aí, então, qual é a estratégia? Vejam, a MP 905 tem duas regras, ela acabou sendo revogada no último dia, mas como o governo prometeu que vai reeditá-la, a gente precisa conversar sobre isso. Ela tem duas regras que buscam esse esvaziamento da Justiça do Trabalho. E que vão em sentido contrário a esse da simplicidade, da celeridade. E que são, de alguma maneira, também consequência dessa assimilação da ideia de mal menor. Um deles dizendo que é possível
empregado e empregador fazerem acordo extrajudicial no cartório e, com isso, evitarem litígio trabalhista, como se houvesse uma livre manifestação de vontade de um trabalhador que permanece trabalhando sem qualquer garantia de emprego, ou que está sendo despedido e precisa receber as verbas rescisórias e o acesso ao fundo e ao seguro-desemprego, porque senão ele não sobrevive. E a outra regra, praticamente eliminando juros e correção monetária dos créditos trabalhistas. Vejam, essas duas medidas, que são extremamente radicais e nocivas, e que mostram que há uma completa falta de parâmetro entre o que se permite, por exemplo, que as instituições financeiras façam quando estabelecem seus juros e aquilo que vai acontecer na Justiça do Trabalho, são elementos dessa vontade de premiar o agressor da ordem jurídica, que na realidade também está por trás dessa descostura que foi feita, aplicando regras do processo civil, lá onde a CLT tem regra própria, em desrespeito à simplicidade do procedimento trabalhista. Então, vejam como é realmente necessário conversar sobre o abandono urgente dessa retórica do mal menor e também no âmbito do processo do trabalho, resgatar os fundamentos do processo do trabalho, reconhecer as condições e razões históricas pelas quais a gente tem um procedimento trabalhista separado do processo civil, porque senão nós vamos, na verdade, acabar dando argumentos, né, através dessas alterações legislativas e de práticas judiciais que abandonam a CLT em favor do CPC, nós vamos acabar dando argumento para que se diga que realmente não é necessário ter justiça do trabalho ou procedimento trabalhista próprio. Porque se, afinal de contas, nós temos uma estrutura separada de poder judiciário para aplicar o CPC, qual é o sentido? Nós sabemos que temos uma estrutura de poder judiciário separada para cuidar das relações de trabalho, porque nessa estrutura aplica-se uma legislação processual diferenciada. E que essa legislação processual diferenciada existe porque aqui nós estamos cuidando de um direito de natureza alimentar. Um direito que diz concretamente com as possibilidades de sobrevivência física de quem trabalha. Precisamos, portanto, com muita urgência, reverter essa lógica e enfrentar questões como a quitação em acordos trabalhistas, a possibilidade de redução de valores quando já há trânsito em julgado de uma sentença trabalhista condenatória, a questão do dever de prova, ou seja, várias questões processuais precisam ser rediscutidas e repensadas, especialmente pela advocacia trabalhista, justamente para que a gente possa seguir tendo um processo trabalhista efetivo, inclusive para dar conta do momento presente. Porque toda essa insegurança gerada pela edição de MPs que retiram direitos e pela prática de despedidas em massa, de redução de salário, enfim, práticas que a um só tempo prejudicam quem trabalha e prejudicam também a economia nacional, sem dúvida vão desaguar e já estão desaguando na Justiça do Trabalho, que precisa reconhecer e exercitar a sua individualidade, as suas características próprias, que precisa de um processo trabalhista de verdade para dar conta disso e para poder fazer o enfrentamento sem que haja o sacrifício dos direitos de quem vive do trabalho. Nós temos denunciado há muito tempo que o processo do trabalho hoje já é um bom negócio para o agressor da ordem jurídica, porque ele ganha tempo, todo o tempo do processo é suportado por quem ajuiza a demanda como regra, e porque ele é convidado, né, inclusive em campanhas nacionais, a fazer acordos, em regra, por menos daquilo do que está devendo, de forma parcelada, sem juros, sem correção monetária, etc. Isso precisa mudar. Nós não podemos caminhar para um estágio em que o processo passe a ser ainda mais um bom negócio para quem agride a ordem jurídica. Precisamos reconhecer que quem busca a justiça do trabalho e consegue demonstrar dentro de um procedimento trabalhista que teve direitos de natureza alimentar, direitos fundamentais violados, precisa de uma reparação tempestiva e eficaz. E isso depende de conhecer e aplicar o processo do trabalho que está na CLT e que é um processo
extremamente atual e muito mais efetivo do que aquele do CPC recentemente reformado.